Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Acho que já podemos iniciar, né, Hudson? Para não alongar muito, né? Então, agora nós vamos ter a palestra, continuando aí a Semana do Artesão, que a gente prorrogou, né? Que era para ter rolado semana passada, mas por conta do decreto a gente não conseguiu realizar, a gente não podia nem trabalhar, nem online. Então, estamos realizando essa semana em parceria com a Fundação de Cultura. Não sei se a Rejane quer dar uma palavrinha já no início. Nós vamos estar iniciando agora a palestra sobre o mercado de compras institucionais, né, que faz parte aí da programação. E, Rejane, por favor, se você quiser dar uma palavrinha, estiver nos ouvindo, quiser dar as boas-vindas para o pessoal, que esse evento é parceria com a Fundação, na verdade, é da Fundação Sebrae parceiro na realização. Oi, boa noite. Não, só agradecer de novo a parceria e deixar a fala com o Hudson. Aí, para o final, a gente entra de novo. Tá ok? Ok, Hudson, com você. Você se apresenta. A palavra está com você. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigado, Roberta. Obrigado, Rejane. Prazer novamente a gente estar conversando aqui. Nós tivemos agora mais cedo conversando um pouquinho sobre vantagens de se formalizar como MEI, e agora a gente vem com uma proposta aí de um olhar um pouco mais apurado sobre essa questão das compras institucionais, né, as compras governamentais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Hudson Garcia, sou economista de formação, especialista na área de finanças e sou consultor aqui do Sebrae nas áreas de gestão financeira, planejamento, captação de recursos e também políticas públicas, né? E nós tivemos aí, junto com a Fundação de Cultura, pensando, planejando uma forma de poder estar conversando com os artesãos, principalmente para mostrar uma nova, vamos dizer, um novo olhar aí nesses mercados, essa abertura desses mercados, realmente para poder trazer uma nova perspectiva de comercialização dos produtos, principalmente nesse momento, um momento mais grave aí da pandemia do Covid-19, que está nos obrigando a realmente ter aí uma certa restrição no nosso ir e vir, mas isso também não pode nos prejudicar no sentido de encerrar as atividades dos nossos empreendimentos. Mais cedo, tivemos conversando um pouquinho sobre essas estratégias de como fazer para realmente prospectar um mercado um pouquinho maior, para estar expondo mais as nossas peças, os nossos produtos, oferecendo isso para outros clientes, nesse momento que eu não posso expor ele em feiras, não posso expor ele em espaços, mas isso não me impede de estar comercializando, isso não me impede de estar realmente fazendo comércio com esses produtos. Então, hoje, agora, a nossa proposta é realmente começar a dar uma olhada nesse outro mercado, que é um mercado que ainda está sendo muito pouco explorado, principalmente pelos artesãos, pelas pequenas empresas ainda, e que nós, aqui, Sebrae, temos um olhar bastante apurado sobre ele. Tanto é que desde de 2019 a gente vem trabalhando um projeto chamado Cidade Empreendedora, onde cada ano que passa a gente vem estimulando as prefeituras a adquirir do pequeno negócio. E a gente sabe o quanto isso ajuda a cidade como um todo. Isso como faz aquela massa salarial, aquele recurso circular pela própria economia. Tanto é que a gente lançou vários projetos, como Compre do Pequeno Negócio, Adote o Pequeno Negócio, porque a gente sabe o quanto isso pode trazer de benefício para o local, benefício para o município. E quando nós enxergamos, por exemplo, essas compras institucionais, a gente acaba visualizando realmente que poucas empresas ainda estão tendo acesso a esse mercado. Então, nosso objetivo hoje é trazer informação para você, empresário, empresária, artesão, empreendedor, que é para começar a enxergar um pouco mais esse mercado de compras institucionais e como você pode se apropriar dele, como você pode vender os seus produtos, como você pode ter a sua marca hoje registrada nessas instituições que precisam comprar, que têm necessidade de compra. E a pergunta é de quem eles estão comprando?
Se eles tiverem que comprar, por que não do artesão, por que não do empresário, por que não do empreendedor local? Esse é o nosso desafio e hoje essas informações que nós queremos compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que a gente possa começar aqui a nossa apresentação. Então, só reforçando aqui a questão do meu currículo, que eu já comentei, e a parceria formada entre Sebrae, deixa eu só voltar aqui, e a Fundação de Cultura, né? Que a gente espera que seja bastante duradoura e a gente quer estar aqui em outros eventos também participando. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é o entendimento dessa lei. As compras institucionais, elas obedecem uma legislação, que é a Lei 8.666. E essa lei é a lei de licitações, aonde não só prefeitura, Estado, mas também Sistema S, né, Sebrae, Senai, Senac, eles também fazem uso dessa lei. E grandes empresas, como Cargill, como Metalfrio, essas empresas também, em alguns casos, fazem uso dessa legislação. E a lei geral da micro e da pequena empresa, ela primeiro classificou, para quem não conhece, essa é a lei que definiu o que é microempresa, o que é uma empresa de pequeno porte, quais são os sistemas de tributação, quais são as facilidades, né, no sentido de criar esse tipo de empresa, mas ela também trouxe o tratamento diferenciado para que essas empresas possam atuar junto a essas compras públicas, essas compras institucionais. E esse tratamento diferenciado em termos de valor, em termos de documentação, enfim, a ideia é realmente do governo federal que cada vez mais o número de prefeituras, de Estado, de outras instituições passe a comprar do pequeno negócio. Porque nós sabemos, e todos vocês, isso não é novidade para ninguém, que no caso, principalmente do Mato Grosso do Sul, 96% das empresas são caracterizadas por pequenas empresas. Ou seja, isso é responsável pela grande geração de empregos do Estado, principalmente no setor de serviço e de comércio. Então, trazendo essa facilidade para as pequenas empresas, a ideia é fazer com que realmente a coisa aconteça, fazer com que realmente esse tipo de empreendimento possa adquirir cada vez mais da pequena empresa. Então, a lei geral, ela já estabelece o tratamento diferenciado para as pequenas empresas voltada para as compras públicas. Além disso, também o decreto 8.538 de 2015, ele também vem trazendo um tratamento diferenciado para que as pequenas empresas, as microempresas, os microempreendedores individuais, eles possam também participar desse certame, né? Essa desburocratização, essa simplificação de processos, a ideia é realmente fazer com que os pequenos forneçam um volume maior de produtos para essas prefeituras. E aí, o que é isso? Ele vai desde artigos de decoração, ele vai pintura, alimentos da própria merenda escolar, enfim, tudo que é necessário para o pleno funcionamento do Estado. O Estado, que eu digo, geral, e também, propriamente, dos municípios. Então, nós temos que entender como o meu produto pode se encaixar dentro das necessidades de uma prefeitura, pode se encaixar dentro das necessidades do Estado, aonde que eu posso colocar esse produto para ser vendido. Recentemente, vocês devem saber, por conta daquela lei do selo-arte, os produtos que são fabricados, produtos alimentícios que são fabricados aqui no Estado, já passaram a ter autorização para venda até fora do Estado. E alguns deles até já fazem parte de alguns cardápios aí da própria merenda escolar. Então, isso são conquistas que as pequenas empresas, os MEIs estão tendo, e que as prefeituras estão também aderindo a esse programa. Então, eu como pequeno empresário, eu como microempreendedor individual, eu tenho que enxergar isso também como uma janela, uma oportunidade de mercado para que eu possa colocar o meu produto. E o que é interessante aqui nesse caso? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que dá tratamento diferenciado para que as empresas, para que os órgãos públicos possam fazer a aquisição,
ela trata especificamente de empresas formalizadas, MEIs, microempresas e EPPs. Vocês conseguem entender que hoje, eu como pessoa física, eu acabo tendo o meu mercado um tanto quanto restrito. Eu fico muito mais à mercê do meu vizinho comprar o meu produto, de uma feira, de eu expor o meu produto numa feira, ou de eu expor um produto em um determinado local, onde o trânsito de pessoas pode ser menor, do que ao invés de eu estar formalizado. Se eu for um microempreendedor individual, por exemplo, nós tratamos agora no período mais cedo, o leque de opções me abre muito. Eu entro no marketplace, eu começo a ofertar isso através da internet com o meu próprio CNPJ, eu tenho a questão do crédito muito mais acentuada, muito mais barata, e agora a questão propriamente das compras institucionais. Eu também, sendo formalizado, eu também tenho um tratamento diferenciado para atender essas exigências dos órgãos governamentais, seja a prefeitura, seja o governo, seja o sistema S. Porque antes, se imagina que compras públicas está restrito apenas à questão da prefeitura, ou à questão propriamente do Estado. Não, é muito mais amplo. Eu consigo atender instituições como o sistema S se eu, por exemplo, tiver obedecido todos os pré-requisitos que são necessários para o termo de referência propriamente e o edital de licitação. Então, é um mercado que vale a pena. Além disso, em termos de números, nós estamos falando em torno de 15% do produto interno bruto. Então, é muito dinheiro que roda dentro desse mercado. E quem está participando? Quem está buscando essa informação? Algumas pequenas empresas já estão se usufruindo disso. Agora, quanto mais pequenas empresas puderem acessar esse tipo de compra pública, maior é, óbvio, a questão do impacto positivo na localidade. Então, propriamente sobre a lei geral, ela já traz benefícios de desburocratização e simplificação de processos para micro e pequenas empresas, para que elas possam acessar a questão das compras institucionais, das compras públicas. E os principais tipos de licitações, licitação propriamente é o documento necessário, né, para que você abra o certame de aquisição. O poder público, o SEBRAE, ou, enfim, outras instituições, o governo do estado, ele abre o chamamento para que as empresas possam participar através da licitação. E aí nós temos algumas categorias. A primeira, propriamente, é o convite, e é a modalidade mais simples, né? E aí, quando a gente fala de pequenos valores, depois vocês vão ver a tabela da questão dos valores, ela é que é mais utilizada, ela não exige essa publicação no Diário Oficial, mas quem for participar do certame, e é por isso esse estreitamento, essa network com as instituições públicas é importante para que elas possam conhecer os produtos de vocês, até mesmo porque naquele momento não há necessidade velada, mas logo depois, quando existir, pode existir uma licitação direcionada para aquele tipo de aquisição de produto. E aí, nesse sentido, para evitar a tomada de preço, para evitar a concorrência, pode ser feito através do convite. Então, por isso que é importante estar expondo isso para as instituições, para o poder público. Qual é o seu produto? O seu produto se encaixa dentro de uma necessidade? O seu produto é um produto de decoração, mas pode harmonizar dentro de um hall? Você faz pinturas, você vende quadros, enfim. O que você tem disposto a apresentar para a instituição? Porque o convite é a modalidade que é mais utilizada principalmente nas microempresas, principalmente para atender necessidades pontuais ou aquisição de produtos pontuais. E, nesse sentido, a microempresa, o microempreendedor individual, acaba levando vantagem, porque ele, afinal de contas, já pode fazer a venda de pronto e é por convite, ou seja, vai ser dispensado essa questão propriamente da publicação em Diário Oficial. Então, assim, não é errado você receber um convite para poder participar do certame, para participar de uma proposta, porque você pode ter um produto único, exclusivo, para poder atender as necessidades daquela empresa. Tomada de preço é utilizada principalmente para contratações de valor médio. Ela geralmente é destinada para quem já está cadastrado no certame. E aí é óbvio, né, passa por uma questão de avaliação de documentação e de proposta para poder ter essa avaliação. Então, é um edital de licitação junto com os termos de referência, onde os interessados fazem tomada de preço. A concorrência, ela possui prazos mais longos, requer, aí é uma ampla divulgação aos interessados,
é uma regulamentação bem mais detalhada, no sentido do edital de licitação ser um edital mais complexo e também vir vinculado a um termo de referência, e não há limite para o máximo da sua utilização. E o pregão é aquele de mercado de concorrência livre, geralmente utilizado para bens, como bens que não exigem alto valor agregado, e nesse caso vence realmente quem tiver o valor menor. O pregão eletrônico ele é muito utilizado, principalmente pelas prefeituras, para trazer as microempresas para mostrar os seus produtos, para tentar buscar esse fornecimento. Mas aí tem que tomar um certo cuidado, porque como o valor ganha-se um valor menor, pode ser que nesse produto de valor agregado, realmente você pode ter prejuízo. A modalidade onde se encaixa a maioria dos microempreendedores individuais e as microempresas é no convite. É onde eles realmente conseguem colocar o seu produto, uma modalidade com um valor agregado maior e atendendo melhor as necessidades da instituição pública. E existe uma previsão legal para que isso aconteça. Né? Geralmente são 3 convites que acabam sendo enviados, e aí a empresa com melhor valor acaba ganhando. A tomada de preço é feita na mesma modalidade. Esse do convite, existe uma questão muito diferente do diferencial, que pode ser por único e exclusivo. Às vezes o poder público quer comprar um item específico que só você produz. Isso ele pode fazer, óbvio, né? Respeitando o valor, respeitando a tomada de valor, ele pode fazer. Ele pode te mandar um convite para que você possa participar. E aí, é aquela história. Ele vai avaliar a questão do valor e da dotação orçamentária que ele tem. Então, a instituição pode sim fazer uso dessas vários tipos de licitações para poder fazer a aquisição das pequenas empresas. A que mais utiliza é o convite e a tomada de preço. No pregão, o pregão eletrônico vence quem tiver preço menor. A dispensa de licitação, em casos de emergência e calamidade pública, como é o caso que nós estamos vivendo agora, em casos de guerra ou perturbação da ordem, quando houver nenhum interessado em participar de uma licitação, são alguns casos existem isso, quando o produto é muito específico, ou como o edital exige uma certa qualificação. Quando ele recebe proposta com preços além do valor do mercado nacional, aí é uma coisa realmente fora do comum, ou na reforma de estabelecimentos prisionais. Então, nesse caso, não há necessidade de fazer licitação. Isso pode ser feito uma proposta, uma contratação direta. Então, se eu presto serviço dentro dessas qualificações, eu posso realmente prestar o serviço, fazer a minha proposta, sem necessitar realmente da licitação. Casos de emergência ou calamidade pública, hoje, está sendo muito utilizado, principalmente com prestações de serviço ao setor da saúde, ou setor de alimentação, certo? Casos de guerra ou grave perturbação da ordem, ainda não está sendo feito, mas já vi alguns casos, principalmente de rebocamento de carros, rebocamento de bicicletas, de motocicletas, em decorrência de alguns problemas, e quando não tem nenhum interessado, aí é mais por questão de qualificação. Quando o edital muito específico, quando ele traz um termo de referência muito específico, pode acontecer nesse sentido. E aí aqui são as tabelas que estão em vigor, no sentido de avaliar o quanto cada poder público pode executar com dispensa de licitação. Compras ou serviços até R$17.600, eu não, para compras de produtos ou de serviços, eu estou dispensado da licitação. No caso de obras de engenharia, até R$33.000. No caso de convite, né, acima de R$17.600 até 176 e acima de 33.000 até 330.000 por caso de obras de engenharia. E assim por diante. O pregão é livre, qualquer valor pode ser licitado. Veja, a dispensa até R$17.600. Então, assim, para cada item que ele vai fazer o certame licitatório, ele pode adquirir de microempresas, de microempreendedores individuais, R$17.600 com dispensa de licitação. Então, se o teu produto, se o seu serviço pode se enquadrar dentro desse objeto,
é possível você também entrar no certame de compras institucionais, de compras governamentais. E a gente já viu mais cedo que o microempreendedor individual ele tem um limite de 6.750, que entra muito bem dentro dessa dispensa de R$ 17.600. Então, ele pode, sim, ser um prestador de serviço para as instituições públicas. Ele pode, sim, fazer parte desse certame. Depois nós vamos ver outros casos onde ele pode fazer parte, mas isso também tem que ser colocado hoje dentro do radar de quem vende produtos. Não é só o mercado privado, não é só essa venda pela internet, essa venda direto para uma empresa ou essa venda direta para o consumidor. As compras públicas também podem ser uma vitrine dos seus produtos. Ela também pode ser um canal de comercialização dos seus produtos. Basta você ficar ligado nos certames licitatórios. E hoje, você tem vários veículos onde você pode estar acompanhando isso no Brasil inteiro. Não é só no Mato Grosso do Sul. O Brasil todo existe editais de compras públicas. E tem uma infinidade de produtos que podem fazer parte dessa cesta. Alguns deles podem fazer parte hoje do que você executa. Agora, tem que ficar de olho, tem que ter uma certa dedicação para poder acompanhar esses objetos de licitação, essas licitações e também os termos de referência para ver se você se enquadra dentro dessas faixas, né? Por dispensa, por convite, por tomada de preço, por concorrência, por pregão. Os microempreendedores individuais e as microempresas atuam mais nessa primeira faixa e na segunda faixa, de dispensa ou por convite. Quais são as vantagens, né, em quem participa de compras públicas? Primeiro, preferência na contratação e empate fictício. Ou seja, em caso de você ter a mesma precificação das outras empresas, você pode ter um privilégio de, mesmo tendo um preço 10% a mais que o outro colocado, você pode ser contratado. Isso no caso tanto da dispensa, quanto também da carta convite. No caso do pregão, essa diferença pode ser de até de 5% a mais. Em todos os casos, eu sou uma microempresa, eu sou uma pequena empresa, e eu tenho um empate entre todos os concorrentes, mas eu, por ter essa característica, a lei geral me garante, eu até tenho um preço 10% superior, que aí a instituição pode me contratar. A questão da regularização fiscal tardia. Quando você vai atuar com carta convite, quando você vai atuar com a tomada de preços, quando você entrega a sua documentação, ela tem que estar 100% regularizada. No caso das pequenas empresas, você pode comprovar posteriormente a sua regularidade fiscal, caso você seja alegado algum tipo de restrição. Quando eles fazem a licitação, quando você tem o objeto da licitação junto com o termo de referência, existe uma série de documentos que você precisa juntar nesse processo. No caso das micro e pequenas empresas, elas têm a possibilidade de até 5 dias úteis depois, podendo ser prorrogado por mais 5 dias úteis, regularizar a sua situação e entregar as certidões negativas. Então, isso traz um diferencial também muito grande no sentido de você participar das compras públicas. E aí é óbvio, né? As licitações cujo valor for até de R$80 mil, poderão, aí o poder público, a instituição, pode dar exclusividade à participação de micro e pequenas empresas. Isso vem muito de encontro ao programa que o SEBRAE está desenvolvendo junto às prefeituras, que é realmente ter cada vez mais certames neste valor, de até R$80 mil, para que você que tenha produto, você que presta o serviço, pode participar desses objetos de licitação. Uma das maiores reclamações que a gente acaba ouvindo no decorrer, nessas andanças aí, trabalhando com compras públicas, trabalhando com políticas públicas, né, que é uma das minhas especialidades, é que a micro e pequena empresa não participa das licitações, que ela não tem chance nas licitações, que as grandes empresas acabam vindo e tomando o mercado das pequenas empresas. Então, agora, a ideia é ao contrário. A ideia é privilegiar as pequenas empresas.
A ideia é trazer realmente as licitações num certame muito próximo dessa necessidade dos R$80 mil. Porque eu posso fatiar uma determinada necessidade do poder público, ou propriamente do SEBRAE, ou do SENAC, ou do SESI, em vários contratos. E aí pode atingir esse limite dos R$80 mil. E aí eu posso dar exclusividade para as micro e pequenas empresas, desde que atendam o objeto da licitação e também o termo de referência. Então, a todo momento, são 2 documentos que você vai avaliar. Sempre o edital da licitação e o termo de referência, quando ele vier junto desse objeto da licitação. Sempre. Às vezes, no ímpeto, eu quero participar, eu quero colocar meu produto para ser vendido, mas precisa avaliar esses 2 documentos. Esses são os documentos que vão nortear como aquela instituição vai fazer a aquisição da prestação de serviço e também da compra de produtos. Em alguns casos, ele pode gerar objetos de licitação específicos, como é o caso de decoração, por exemplo, como é o caso de pintura, como é o caso de aquisição de quadros, por exemplo. Mas é óbvio, um edital de licitação só vai existir, um termo de referência dele só vai existir a partir do momento que você mostre o seu produto, que você apresente o seu produto, que a instituição saiba que existe aquele produto. Aquelas compras necessárias, eu estou falando alimentação, eu estou falando de material de escritório, isso é uma necessidade constante. Mas eu, como artesão, posso levar os meus produtos, outros produtos, para mostrar para a instituição pública? Claro, deve mostrar. Se você entender que existe uma conexão, você consegue colocar aqueles produtos dentro das instituições, deve mostrar. É aquela questão do vendedor. Você precisa cacarejar o seu produto. Você precisa mostrar para todo mundo que você tem um produto que tem valor agregado e que tem toda a conexão com aquela instituição. Aqui, quais são as vantagens, né, do MEI em participar das compras públicas? Cota de 25% dos objetos devem ser destinados para micro e pequenas empresas, né? E quando essa licitação tiver essa natureza divisível, né? Assim, você tem a principal, que corresponde a 75% do objeto, e a cota exclusiva, que é 25% do objeto. Então, assim, dentro do próprio edital de licitação, ou propriamente do termo de referência, você já tem um tratamento diferenciado, onde você sabe que 25% daquele objeto pode ser disputado exclusivamente por micro e pequenas empresas. E as instituições estão sendo orientadas para isso, para que executem esse tipo de item que está previsto na lei geral. A questão da prioridade na contratação das micro e pequenas empresas locais ou regionais, outro apelo que nós estamos fazendo. Os editais devem incluir essa prioridade, porque, assim, a lei propriamente de estar beneficiando os munícipes local, também tem uma questão de custo de logística, que também facilita a instituição pública. Sendo considerado o empate aí, como a gente propriamente disse, a proposta pode ser 10% superior ao mercado, ao melhor colocado abaixo. Então, assim, cada vez mais a gente está um trabalho de conscientização para que as pequenas empresas, as microempresas, elas façam parte desse mercado. Para que realmente, quando se tomar a decisão de fazer uma contratação, que se respeite pelo menos os 25% desse objeto de licitação, desse edital de licitação, ele sendo divisível para que seja para micro e pequenas empresas, porque isso está previsto na lei. Então, se está previsto na lei, tem que ser realizado. Mas é óbvio, não adianta só o poder público também realizar se não tiver empresas interessadas nesse mercado. Por isso que nós estamos mostrando que existe um mercado que pode ser explorado e o quanto de benefício as micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais podem se apossar para poder estar participando desse certame e até fazendo a diferença na frente de quem vai estar avaliando esse edital. Realmente, se tem essa diferença, eu posso chamar a questão dos 10% a mais, posso estar previsto na lei. Eu posso verificar a questão dos 25% de cotas divisíveis, posso também, porque isso está previsto na lei. E muito do que, quando a gente participa de alguns certames licitatórios para tomada de preço, né, o que a gente acaba ganhando é também por estar observando todas as regras que estão previstas no edital e os termos de referência, principalmente no que concerne à documentação,
propriamente aqueles documentos técnicos que comprovam a minha capacidade técnica e também esses outros itens que as cotas dos 10%, dos 5%, dos 25%, isso acaba desclassificando algumas empresas. Por isso que é importante você ter em mente que é um baita do mercado, que se você tiver pleno conhecimento, você consegue fazer muito negócio. E a subcontratação de micro e pequenas empresas. É previsto dentro da lei geral que a contratação, principalmente de serviços em obras, eles podem ser subcontratados por micro e pequenas empresas. Então, uma grande empresa pode fazer aquisição, pode ganhar aquela licitação e ela pode também fazer subcontratação para micro e pequenas empresas. Então, além de eu participar do certame, mas se eu não participar, eu posso ser subcontratado pela empresa que ganhou? Está muito ligado à prestação de serviço? Posso. É previsto, tem previsão legal para isso. Se estiver dentro do objeto de licitação, é possível. E tem que estar, porque isso está previsto na lei geral. Então, algumas informações importantes, né, para ser um fornecedor de compras públicas. Primeiro, o que a gente está falando a todo momento, atenção total ao edital. O edital é onde está descrito a principal função de estabelecer qual é a regra? Por que eu estou entrando nesse certame? O que eu tenho que entregar? O que eu tenho que comprovar? Então, ali, eu preciso ter uma avaliação muito crítica de todos os itens que estão previstos dentro daquele edital. Que não é simplesmente eu entrar porque é um bom mercado, mas eu dou conta de entregar aquilo que está previsto lá, avaliando, eu tenho tudo que é necessário para poder atender o objeto daquele edital. Então, muitas empresas acabam entrando em certames de editais e acabam, no momento da abertura da proposta, acabam perdendo porque não teve uma atenção dedicada à questão do edital. Porque não entregou a documentação necessária, os documentos comprobatórios, ou, por exemplo, a atividade principal dela não tinha nada a ver com o objeto de licitação. Então, o edital é que te determina o que você vai fazer, o que você vai entregar. Além disso, é óbvio, aos editais também pode ter anexados os termos de referência, que é um detalhamento maior do que você vai prestar de serviço, do que você vai entregar de produto. E é isso você também tem que ficar de olho, porque ali pode ter detalhes que podem te classificar ou te desclassificar, ou pode te gerar custos tão altos que aquele preço que você montou na proposta pode ser que não seja necessário para cobrir todos esses custos e você ficar no vermelho. E a partir do momento que você ganha aquela licitação, seja por dispensa, seja por tomada de preço, seja por convite, você é obrigado a executar ela. E aí, nesse momento, é onde você precisa avaliar todo o objeto do edital e também do termo de referência que faz parte desse edital. Há um tempo atrás, eu também fui consultor na área de contratos, né, que era um programa de desenvolvimento de fornecedores, onde nós chamávamos a atenção dos fornecedores para grandes players, como a companhia Vale, a Petrobras, que utilizam a Lei 8.666, aonde as pequenas empresas acabavam ganhando as licitações por conta de precificação e também por conta desses outros itens, né, de localização, os 10% a mais, por conta até dos benefícios da lei geral. Só que o termo de referência que estava anexo ao edital de licitação era tão complexo que acaba inviabilizando toda a prestação de serviço. Isso gerava um transtorno muito grande no momento para poder desfazer aquele certame licitatório, em alguns casos até aplicando multa. Então, por isso, atenção total a essa questão do ato convocatório, do edital de licitação e também os outros documentos que fazem parte dele, que é o termo de referência. A gente vai para a segunda linha, que é a habilitação, é onde vai se verificar os documentos, os requisitos pessoais dessas licitantes, principalmente tomada de preço. E aqui é onde há a fase da desabilitação, né? Quando você começa a avaliar que o seu concorrente acabou não entregando aqueles documentos que estavam previstos no edital de licitação e também no termo de referência. Então, você pode também desqualificá-lo nesse sentido. Se você fez uma boa observância do edital, você fez uma boa observância do termo de referência, existe a possibilidade de você desqualificar o seu concorrente naquele momento, quando se abre as propostas. Então, total atenção a essa questão do que pode e o que não pode. Eu posso deixar de entregar algumas certidões nacionais sendo uma microempresa? Pode, como a própria lei geral, você ainda tem
a questão dos 5 dias prorrogáveis por mais 5 para poder resolver e entregar certidões negativas. Mas, se, por exemplo, o seu concorrente já não entregou e ele não é uma microempresa, você pode desqualificá-lo. A proposta, né, é a apresentação, o julgamento da proposta, geralmente ocorre em 2 fases. Né? A primeira técnica, que aí eles observam se realmente você vai atender o objeto da licitação e se atende todo realmente aquelas questões do termo de referência. Por isso, atenção, novamente, edital e termo de referência. E a segunda é propriamente a questão da melhor proposta, enquanto realmente se vai se ter de custo nos que foram classificados. Após o julgamento, é efetuada uma homologação e o vencedor do certame. Então, você percebeu que, neste momento, eu consigo ter fases onde eu, como pequena empresa, tenho vantagens que eu posso intervir e aí posso ter sucesso na homologação do meu certame. Aqui é o tamanho propriamente do mercado, a gente está falando do mercado de pelo menos 12% do PIB, MPE cerca de 30%, é um mercado ainda muito pouco explorado pelas pequenas empresas. A gente costuma ter alguns programas que são específicos, que são o programa da merenda escolar, o programa da agricultura familiar, que agora realmente estão começando a ser alavancados, mas a gente percebe que ainda o setor do comércio, do varejo em si, da prestação de serviço, ainda está muito incipiente na questão das compras públicas. E é o que a gente precisa alavancar mais. E todo tipo de produto pode ser objeto da compra pública. Então, assim, desde dos produtos que eu fabrico, né, eu como artesão fabrico, ele pode ser objeto de uma compra pública. Porque, afinal de contas, assim, a decoração que é feita dentro de uma prefeitura está sendo feita com quais itens? A pintura que foi feita dentro de um Sebrae, foi feito quem fez? Quando eu preciso comprar brindes para dar para autoridades, de quem eu estou fazendo essa aquisição? Lembrando daquele apelo da originalidade, lembrando daquele apelo da regionalidade, não é realmente muito mais negócio que eu faça a aquisição de artesãos locais, de empreendedores locais, que eu possa realmente fazer com que esse círculo virtuoso da economia possa acontecer no meu local, no meu município. Nesse caso, ele tem que acontecer, ele deve acontecer. E é por isso que cada vez mais a gente incentiva os microempreendedores individuais, a micro e as pequenas empresas, a estar observando essas licitações, a estar observando esse mercado, que é um mercado que está em constante movimentação. Se as licitações fossem honestas, podia até funcionar, mas não são. Desculpa. Deixa eu continuar. Então, assim, os MEIs podem ter custos tributários reduzidos e, além disso, pode ter melhor precificação. Por falta de ter uma tributação diferenciada, é possível realmente você trazer um preço melhor. E aí, é óbvio, a sua chance melhorar. Aí, alguns cuidados que a gente chama atenção, que no momento que você estiver avaliando entrar nesse mercado, né, realmente ser muito honesto, né, na questão da capacidade de produção e da prestação de serviço, se realmente vai conseguir atender aquele edital. É como eu disse, algumas pessoas, às vezes, nesse programa de desenvolvimento de fornecedor, a gente tinha muito disso, no sentido das empresas, as pequenas empresas, ganharem os objetos de licitação, muito por conta da lei geral, e daquele momento perceberem que o edital exigia um determinado tipo de equipamento de proteção individual, ou a necessidade de alguns investimentos em veículos, a necessidade de alguns investimentos em equipamentos. E aí, era aquele momento que você realmente verificava que não tinha capacidade para poder atender aquele objeto da licitação. Então, tem que avaliar muito bem. Se vai entrar num processo desse de licitação, tem que realmente verificar se eu tenho capacidade de produção ou de prestação de serviço para atender o objeto de licitação, porque eu realmente serei cobrado a realizar ele, porque, afinal de contas, eu passei por todo aquele processo licitatório de avaliação de proposta, de avaliação técnica, de homologação, a partir daquele momento, eu estou apto a vender o produto ou a realizar a prestação de serviço. Então, muita honestidade em avaliar se realmente você vai dar conta de entregar aquilo que está previsto no edital de licitação e também no termo de referência.
e para que realmente você não tenha problemas e até multas. Alguns casos já geraram multas muito grandes que realmente são inviáveis de se cumprir. Analisar se o seu empreendimento tem, isso aqui é importantíssimo, a questão do capital de giro suficiente. A gente sabe, no caso do poder público, diferente, por exemplo, do varejo, onde em alguns casos as pessoas até adiantam valor, prestação de serviço, até compra de produtos, elas podem até pagar antecipado, ou podem pagar no momento que você entrega o produto. No caso do poder público, ele tem um tempo, ele tem uma dotação orçamentária. Essa dotação orçamentária é que vai determinar o quanto você vai receber. Então, é necessário que se faça uma avaliação do quanto você tem de capital de giro para financiar a sua produção até a entrega do produto e aguardar esse período de quando a dotação orçamentária vai estar liberada. E isso pode demorar 30 dias, isso pode demorar 40 dias, 45 dias, isso pode estar parcelado em 2, 3 vezes. Então, assim, colocar 100% do teu produto ou da tua força de trabalho em uma compra pública, em compras públicas, se você não tiver capital de giro suficiente, você está colocando todos os ovos dentro de uma cesta só. Aí é muito perigoso. Se você tem um comprometimento do teu capital de giro, o ideal é você colocar um pouco do seu produto, um pouco do seu serviço nessas compras institucionais. Avaliar bem quanto você vai receber, porque você obrigatoriamente vai precisar de capital de giro para poder fazer o produto, prestar o serviço e ainda aguardar para poder receber. Então, nesse caso, ter a ciência, saber o quanto você precisa, é primordial, até mesmo antes de você entrar nesse certame licitatório. Apesar do benefício de comprovar, né, essa questão dos documentos fiscais, você é obrigado a emitir as CNDs, as certidões negativas, de todos os governos, federais, estaduais, municipais. Em alguns pontos, a gente sabe que existem, e aí, nesse caso, pode ser a certidão positiva com efeitos de negativo. Se eu faço, por exemplo, uma negociação com a instituição pública, eu automaticamente, eu pagando, óbvio, né, a primeira parcela, eu automaticamente estou autorizado a tirar uma certidão positiva com efeitos de negativa, que tem o mesmo efeito da certidão negativa. Então, o parcelamento de tributos, o parcelamento de dívida junto a essas instituições, podem me garantir a emissão dessas certidões negativas. E assim, mesmo que eu tenha 5 dias, 10 dias para apresentar, eu tenho que apresentar. Se eu não apresentar, eu vou ser desqualificado. E aí, por fim, aquela questão dos certames, né? Que alguns exigem essa questão da formalização de seguro, EPI, capacitação interna, equipamentos específicos. Isso tudo vai estar previsto, gente, no termo de referência, ou propriamente no edital de licitação. Não é simplesmente você ir lá e fazer a prestação de serviço, ir lá e entregar o produto. Pode ser que algumas daquelas exigências estejam entranhadas no termo de referência e isso pode te gerar novos custos. Isso vai influenciar diretamente na sua proposta. Então, em alguns casos eu sei que pessoas têm capacidade de poder prestar o serviço, mas devido à ausência de alguns equipamentos, ela acaba não podendo. Ou a aquisição de equipamentos, produtos e assim por diante, pode trazer ela num preço que ela não se torna competitiva. Então, é importante avaliar se realmente você colocou dentro da sua planilha orçamentária todos os investimentos e custos necessários para que você possa fazer aquela prestação de serviço ou para que você possa vender aquele produto. Eu já vi alguns editais de licitação que previam até seguro, e isso não estava previsto no momento que o empreendedor montou a sua planilha orçamentária. Logo, ele acabou ganhando, porque teve o melhor preço, e aí chegou no momento dele fazer o seguro, e o seguro custava ia consumir em torno de 35% da lucratividade líquida. Isso foi um baita rombo nas finanças dele. Mas ele, naquele momento, ele acabou ganhando o objeto de licitação, ele teve que prestar o serviço, mesmo trabalhando negativamente. Então, assim, um outro item que eu quero que vocês fiquem atentos é que nós estamos aí atuando fortemente, nós, SEBRAE, com o programa Cidade Empreendedora, que já tem inscrito 22 municípios no estado do Mato Grosso do Sul.
aonde as empresas, aonde um dos eixos que nós vamos trabalhar é a questão das compras públicas, e todos esses itens que eu trabalhei com vocês, dos 25% de visíveis, dos R$ 80.000 para ter um certame licitatório exclusivo para as micro e pequenas empresas, todos esses itens, os municípios estão sendo convencidos, e alguns deles já estão praticando, como é o caso de Anaurilândia, Chapadão do Sul, que eu me lembro de cabeça, são esses dois que já estão fazendo objetos de licitação específico para MEI e para micro e pequena empresa, para fazer aquisição local. E cada vez mais a nossa ideia é trazer isso para todas as prefeituras. Nós sabemos que existem alguns investimentos que a prefeitura precisa realizar que são destinados a médias empresas, a grandes empresas, mas que então autoriza a subcontratação, que 25% daquele contrato seja destinado para as micro e pequenas empresas. E a gente já percebe, 2020 já foi um pouco disso, que realmente isso tem trazido resultado. Os municípios cada vez mais estão atuando mais com as micro e pequenas empresas. Os valores cada vez mais estão subindo. Então, assim, uma das coisas que nós precisamos ter é mais empresas participando dessas licitações, é mais empresas acreditando que podem acontecer. E o Cidade Empreendedora vem com essa proposta. 2021 vai ser todo destinado para 21 municípios. É óbvio que a gente tem uma perspectiva de aumentar isso para até 38, mas pelo menos 21 municípios vão ter essa conscientização, vão ter realmente esse apelo para estar fazendo compras públicas voltada para micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais. Então, por isso, fique atento. Fique atento para ver se você não está qualificado para atuar nesses editais de licitação. Fique atento se você não pode receber uma carta convite para poder estar vendendo o seu produto, estar prestando o seu serviço para esses municípios. Comece a divulgar os seus produtos. Quem sabe essas prefeituras estão precisando desses produtos. Quem sabe essas prefeituras nem sabiam que você fabricava esses produtos, que comercializava esses produtos. Quem sabe você também não pode ser uma pessoa que pode realmente ter o benefício das compras públicas. E aquela história, se precisa de ajuda, o Sebrae realmente tem hoje um hall de consultores que podem te ajudar, seja na parte de gestão, o Sebrae Orienta é um dos nossos maiores programas, né? E ele traz um aconselhamento para todas as empresas que pretendem ampliar o seu mercado, pretendem diversificar o seu mercado, e nesse caso o mercado de compras públicas é uma baita diversificação, e a gente traz aconselhamento, gestão financeira, marketing digital, mercado e vendas, planejamento, gestão de pessoas e também na área de direito trabalhista. Essa área de planejamento, de mercado e vendas, pode ser realmente um foco muito voltado para aqueles empreendedores que querem mudar realmente o direcionamento dos seus produtos, uma parte deles ser comercializado através das compras públicas. O hall de consultores que hoje o Sebrae tem são consultores parceiros que dão esse aconselhamento e as empresas podem realmente estar buscando soluções. Veja, nós aqui do Sebrae, o que nós queremos fazer é o compartilhamento de informações. É trazer para você sempre aquela informação segura, para que você, se você tome a decisão de participar de compras públicas, para que você esteja realmente ciente de todos os riscos, ciente de todos os custos, ciente do que você vai participar e o quanto eficiente você vai ser para poder atender aquele certame licitatório. Então, e o melhor, todo o Sebrae Orienta é de graça. É fazer o cadastro, escolher a consultoria que você quer receber e um consultor especializado vai entrar em contato com você. Além disso, a gente também tem a questão da biblioteca interativa do Sebrae, onde você vai conseguir encontrar várias e várias publicações, conteúdos voltados para essa questão da licitação, voltado para as compras públicas para micro e pequena empresa. Mas se você tiver dúvida em algum outro item, na gestão financeira, nas vendas pela internet, na questão do marketing, você pode também estar buscando conteúdo aqui na nossa biblioteca interativa. E o melhor, também totalmente de graça. E ela funciona 24 horas, viu? Nós temos uma certa limitação aí dos nossos atendimentos dos consultores, mas a biblioteca não. Ela está funcionando 24 horas, você pode acessar de qualquer computador, de qualquer smartphone. E por fim, pessoal, se precisar de algum apoio, é óbvio, nós sempre estamos aqui na nossa central de relacionamento, através do telefone, né?
ou através propriamente do nosso site, onde você vai encontrar muita informação que vai poder te ajudar sempre a tomar aquela melhor decisão. E eu vou colocar aqui no nosso chat, para que vocês possam fazer aí o download, uma cartilha que trata especificamente dessa questão das compras públicas, com muito detalhe, de todos esses itens que nós trouxemos aqui na nossa apresentação, mas com muito mais detalhes, com muito mais especificações, se vocês quiserem realmente colocar isso no radar de vocês, de diversificação de canal de distribuição. As compras públicas é uma realidade. Nós estamos fazendo um trabalho de realmente convencer todas as instituições públicas a fazer aquisição das micro e pequenas empresas. Está dando certo, está acontecendo. Em alguns municípios já está acontecendo. Cada vez mais, se eu tiver um número maior de micro, pequenas empresas, MEIs, interessados nos editais, isso é uma força que vai obrigar as prefeituras a cada vez mais abrirem editais específicos. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos forçar o poder público a realmente fazer com que a legislação seja obedecida. Então, assim, antes, nós sabemos que lá atrás existia realmente alguns objetos de licitação onde as micro e pequenas empresas nem poderiam participar. Só que agora nós estamos forçando isso a acontecer. É Sebrae, é empresas, é associação comercial, é federação das indústrias, todos estão imbuídos realmente nesse sentido, de fazer a lei geral acontecer, de fazer realmente com que os municípios façam aquisição do produtor rural pequeno, do pequeno comerciante, do artesão. Ele é obrigado, isso está previsto na lei, ele tem que fazer isso. E aonde a economia acontece são nos pequenos negócios. É ali que a coisa acontece. Mas ele só vai acontecer a partir do momento que nós também nos mexemos. A gente, de um lado, pressiona, mas cada vez mais o número de empreendedores se colocando à disposição, pressionando os poderes públicos para que a coisa realmente volte para ele, é essa a estratégia. Porque, assim, ficar hoje, nós não enxergarmos esse mercado, hoje a gente simplesmente deixar esses mercados para as grandes empresas, elas vão atacar, porque as prefeituras precisam de produtos, precisam de prestador de serviço, elas precisam funcionar. Para funcionar, precisa de empresas que possam atendê-la. Por que não a pequena empresa? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pressionar, ir para cima, fazer com que prefeituras, Estado, Sistema S, todas as instituições, cada vez mais contratem pequenas empresas para poder atender às suas necessidades. E aí, gente, chegando ao final, meus agradecimentos realmente a Fundação de Cultura aí pelo espaço, esse tempo que a gente está conversando aqui, óbvio, vou ficar disponível também para estar respondendo perguntas, para estar conversando um pouco com vocês, mas o agradecimento aí, essa parceria formada e a possibilidade de a gente estar aqui nessa noite, né, de um jeito diferente, mas não menos caloroso, estar conversando sobre essa questão de compras públicas. E, por fim, a mensagem, né, pessoal? O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. O que nós estamos fazendo hoje aqui é trazendo informação para vocês. Começou numa jornada agora, 3 horas da tarde, quando a gente foi falar um pouquinho sobre microempreendedor. Agora à noite, a gente está falando sobre compras públicas. O que a gente está querendo mostrar para vocês é que tem horizonte. Existe forma de você poder atuar. Existe como você atuar. Existe jeito para se fazer. A ação, isso vocês já fazem. Porque o artesão, acima de tudo, é um ser criativo, é um ser persistente, que não se abala com qualquer coisa, e que realmente faz a coisa transformar, faz a coisa acontecer, transforma sonhos em negócios. As compras públicas é uma realidade, está acontecendo. A gente precisa se apropriar disso. Nós, como microempreendedores, como pequenas empresas, microempreendedor individual, a gente precisa se apropriar disso. E é isso que a gente trouxe hoje para vocês. Existe jeito, existe forma, os cuidados que precisam ser tomados, mas coloque isso no seu radar. Se você tem produto, tem prestação de serviço que pode atender as instituições públicas, ataque esse mercado. Esse mercado está aberto e as microempresas têm vantagens nesse sentido. Roberto, com você. Pessoal, está aberto para perguntas.
alguém quiser perguntar, fique à vontade, o momento de perguntar é agora. Vamos aproveitar o Hudson, o conhecimento dele aqui, que muito boa a sua explanação. Então, assim, pessoal que quiser perguntar, fique à vontade. Você já colocou no chat o material? Vou colocar agora. Agora que eu finalizei aqui, agora eu vou colocar. Já coloca ali, né, para eles. Está aberto, pessoal, quiserem fazer perguntas? Pessoal, e olha, só deixando bem claro, não tem pergunta boba aqui não, tá? Qualquer pergunta é pergunta, tá? Fiquem bastante à vontade. Hudson, adorei sua palestra, bem interessante. Sou Katienga aqui da Fundação de Cultura. Eu acho isso mesmo que a gente queria. Mas assim, a gente tem que ficar atento, por exemplo, eu acho que um costume que eu acho que todos têm que começar a aderir, quem tem essa vontade de começar a ter essa questão de licitações, é diariamente abrir o Diário Oficial do Estado e o Diário Oficial do município. Porque, às vezes, a gente tem questões que a gente nem questiona. Uma vez veio um pessoal eu não lembro de qual instituição, que era da instituição do governo do Estado, que estava fazendo um edital para contratação de mão de obra de artesão, que eu, dentro da Fundação de Cultura, não estava sabendo. Ela veio articular, pedir informações. Então, nem sempre a gente tem essa informação. Então, é essencial esse cuidado diário de ganhar 5 minutinhos ou 20 minutinhos do seu dia e dar uma olhadinha na Diogrande e no Diário Oficial dos municípios e do Estado. Hoje é tudo online, hoje tem tudo na internet, então é bom sempre estar olhando esse questionamento. E outra questão que eu acho que foi bem interessante, que cada vez mais existem projetos que querem colocar o MEI, o microempreendedor e o trabalhador dentro das prefeituras e Estado. Eu acho que no projeto interessante a gente citar foram quando as prefeituras começaram a pegar nas merendas escolares o agricultor local. Então, eles, a partir disso, para estimular a agricultura local, o agricultor local e a comida mais saudável, usava a agricultura local. Então, é um dos projetos que eu me recordo agora para poder estimular a economia local. Então, a gente sempre tem que estar atento ao Diogrande, ao Diário Oficial, para saber onde que tem, até o da União também, né? Para saber onde a gente pode achar, concorrer. Porque às vezes a gente fala assim, gente, sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. Mas porque os mesmos têm interesse nessa licitação e os mesmos olham diariamente o Diário Oficial. Katienga, muito bem colocado por você, quero agradecer a sua participação. E pessoal, sabe o que eu falei daquela questão de estar se colocando à disposição, estar indo para cima, estar buscando? É bem isso que a Katienga colocou. Realmente a gente está tendo essa avaliação, colocar dentro do nosso radar a questão propriamente das compras públicas. E aí, Katienga, eu só queria complementar, a gente tem, por exemplo, objetos de editais de licitação do SEBRAE, a gente tem editais de licitação do Exército, a gente tem editais de licitação de uma série de outras instituições que obedecem à Lei 8.666. Então, assim, existe hoje um arcabouço tão grande de prestação de serviço, inclusive tem algumas micro e pequenas empresas que acabam vindo até nós, né, conversar conosco, porque querem atender a Marinha, querem atender o Exército, querem atender o SENAC. Então, assim, o mercado é muito grande, como eu disse para vocês, o mercado é muito amplo. Então, o bom, bem observado, a questão do Diário Oficial, é possível você estar verificando, eu diria um pouquinho mais, não 5 minutos, mas mais um pouquinho de tempo para verificar site do SEBRAE, site o Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do município, dá uma olhada no site do Exército, da Aeronáutica, enfim, daquilo aonde você tem capacidade para poder atender. E, além disso, também, e aí é óbvio, uma questão muito mais voltada de organização, também está mostrando um pouco desses produtos para até forçar um edital de licitação, um termo de referência. Eu acho que, assim, como às vezes as pessoas, as instituições não sabem quais são os produtos que nós temos, às vezes expor eles, colocar eles hoje dentro de uma
de uma necessidade, de uma apresentação de uma necessidade, isso também pode provocar um edital de licitação, isso também pode gerar um termo de referência. Então, é cada vez mais buscar, e dentro das compras públicas, a possibilidade de estar diversificando o mercado e entregando os produtos ou fazendo a prestação de serviço. Então, assim, não é difícil fazer uma análise de um diário oficial, não é difícil fazer uma avaliação de um edital de licitação, não é difícil analisar um termo de referência, basta ter realmente a questão da dedicação e colocar isso dentro do radar. Roberta, com você. Pessoal, as perguntas, está aberto? Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar. Vou pedir até para a Katienka fazer um encerramento para a gente. Deixa eu queria só fazer um comentário. No momento que eu estava fazendo a palestra, eu até ouvi, não me lembro quem foi, que até comentou dessa questão a gente sabe, a gente já ouviu, né, falar muito da questão da corrupção, né? Onde as pequenas empresas praticamente não tinham chance em objetos de licitação. Eu vou dizer o seguinte, não que isso acabou, que a gente, às vezes, liga a televisão, a gente percebe isso, inclusive até tem o governador do Rio de Janeiro que foi preso por conta dessa questão de corrupção. Mas hoje, o que a gente está percebendo é uma agilidade maior do poder público em sanar os problemas de corrupção. Isso muito por conta do quê? Da lei da transparência. Então, todas as licitações, as contratações, todas elas vão para o portal da transparência. E todas elas precisam obedecer critérios rigorosos do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União. Então, assim, eu não vou dizer para vocês que isso está resolvido, mas o que acontece é que hoje a agilidade com que o poder público está resolvendo esses problemas de corrupção é muito maior. E por conta disso, nos dá tranquilidade de realmente estar fazendo um programa como Cidade Empreendedora, de estar indo para cima das prefeituras e sugerindo, meio que até obrigando elas a estar fazendo um certame maior voltado para as micro e pequenas empresas. Porque a gente sabe que se eles não obedecerem esses critérios, ou se tiver algum objeto de corrupção, eles certamente, logo adiante, serão pegos pelo Tribunal de Contas do Estado, serão pegos pelo Tribunal de Contas da União, e que serão punidos. A gente já está vendo governador sendo preso, a gente está vendo prefeito sendo preso. E isso, num passado distante, a gente não via. Então, assim, a gente sabe de algumas histórias que até pode ter acontecido, mas a gente sabe que agora o poder público está com a mão bastante pesada, voltada principalmente a essa questão de contratos de licitação. E hoje, gente, com esse aparelhinho aqui, ó, esse aparelhinho aqui, isso aqui bota qualquer um na cadeia. Isso aqui bota qualquer um atrás das grades. Então, essa questão de compras públicas se tornou um assunto muito sério dentro das prefeituras, se tornou um assunto muito sério dentro das governadorias, se tornou um assunto muito sério dentro do próprio SEBRAE, que inclusive eu fiquei um ano todo fazendo um programa de desenvolvimento de fornecedores, conversando com os prestadores de serviços do SEBRAE, alertando ele quanto à questão dos editais, dos termos de referência, dos contratos que eles tinham firmado com a instituição. Então, a compra pública é um assunto muito sério que, em alguns casos, sim, foi negligenciado, e nesses casos onde foi negligenciado e que realmente os tribunais de contas tiveram acesso, eles foram punidos. E a gente sabe que a punição é bastante severa. Então, a gente precisa perder um pouco de medo de estar participando desses certames, já pensando que realmente aquele é um certame que está vencido, aquele é um certame que realmente tem cartas marcadas. A gente tem que começar cada vez mais pressionar, cada vez mais participar, cada vez mais mostrar que realmente a gente tem produto e prestação de serviço para atender aqueles objetos, para realmente diminuir cada vez mais a participação desse tipo de empresa, que são empresas que realmente não contribuem em nada com a economia local. Roberta?
Hudson, queria só acrescentar um pouquinho aqui nessa questão que você estava falando do medo, né? Não é só o medo, eles têm medo, os nossos artesãos, eles têm dificuldade em acessar as tecnologias também. Tipo, essa palestra é uma coisa que eles queriam muito, mas eles vão esperar colocar no Facebook ou no Sebrae, porque daí é só clicar lá e assistir. Eles não, às vezes eles têm dificuldade de até baixar o Zoom, o Meet, sabe? E também de participar de editais nossos. Tanto que Lei Aldir Blanc sobrou muito dinheiro, porque eles tinham dificuldade, estava muito fácil de se inscrever, muito Verdade. fácil. Mas eles têm essa dificuldade mesmo com rede, com baixar Zoom, enfim, a gente tenta facilitar ao máximo, né? Para eles, que no caso vai ser agora. Saiu daqui, hora que baixar no site da Fundação e do Sebrae, eles já vão todo mundo acessar. Eles só não vão ter, eles só não vão ter a possibilidade de fazer perguntas, né? Sim. O que é uma pena, tirar dúvida. Mas, Regiane, aí eu queria te trazer aqui uma tranquilidade. Hoje, nós estamos reunidos na plataforma Zoom, e aí, realmente, eu entendo a dificuldade. Você imagina, você fazer um tipo de palestra dessa para pessoas que estão com muita dificuldade em até utilizar o seu próprio smartphone em rotinas, né? Em coisas rotineiras. Eu entendo essa questão da dificuldade. Realmente, aí é uma questão que nós vamos trabalhar cada vez mais as tecnologias para tornar essa informação cada vez mais acessível. Mas uma coisa que nós temos que colocar realmente em prática é a rotina da informação, do compartilhamento da informação, para que cada vez mais esse mito da dificuldade, esse mito da corrupção, por exemplo, que ele se extermine, ele diminua, entendeu? Então, hoje, nós estamos fazendo uma plataforma do Zoom, viu, Renan? Mas assim que todos nós que, logo adiante, está bem pertinho, logo quando nós somos vacinados, estivermos imunizados, nós vamos voltar e falar de novo sobre isso. E nós vamos falar de novo sobre isso. E cada vez mais trazendo informação, trazendo atualizações de legislação, para quê? Para que realmente torne realmente acessível as compras públicas para quem realmente vai fazer a diferença no nosso local. Os pequenos produtores rurais, como a Katinka trouxe o exemplo, ele também não foi uma tarefa fácil. E eles também tinham essa dificuldade na tecnologia. Mas nós fizemos um trabalho com o Senac, nós fizemos trabalho com o Senar, nós fomos até as propriedades, nós conversamos com ele, a gente conversou com a entidade pública para gerar certames licitatórios específicos, e tudo isso foi o quê? Foi informação, foi relacionamento, foi ligar as pontas. Isso tem que ser contínuo, cada vez mais nós temos que estar fazendo isso, porque nós não podemos nos abalar pela dificuldade. A pandemia veio e nos trouxe muita dificuldade, ao mesmo tempo que nos obrigou a aproveitar as oportunidades. Veja, como eu estaria, numa hora dessa, fazendo uma palestra para tantas pessoas e as pessoas estariam no conforto do seu lar. Muito difícil, muito complicado, a pandemia nos obrigou a fazer isso. Nós estamos obrigando o poder público a obedecer os critérios da lei geral. Nós estamos obrigando o poder público a dar um olhar especial para a micro e pequena empresa. Isso é informação, é relacionamento. Então, assim, o que nós precisamos cada vez mais é perder o medo de ser empresário, perder o medo de oferecer os nossos produtos, perder o medo de oferecer a nossa prestação de serviço. Já entrar num local, achar que está derrotado. Não estamos, nós somos empresários. Vocês são artesãos e, mais do que ninguém, vocês são criativos, persistentes, empreendedores e precisam colocar o produto de vocês cada vez mais nessas instituições públicas. Precisam mostrar a originalidade do nosso município, a originalidade do nosso estado. Eu reclamo, eu digo, eu trago empresários de fora do estado e nós não temos nenhum restaurante regional. Eu tenho dificuldade em levar eles para poder comprar um produto original, vou até a casa do artesão ou vou até o Mercadão Municipal para que eles possam levar algo de Campo Grande, algo do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos cada vez mais aumentar essa rede. A
rede de informação, a rede de contato, enfim, o que nós precisamos fazer é realmente, cada vez mais, nos unirmos num propósito comum. E o propósito comum qual é? É colocar os nossos produtos numa quantidade maior de canais de distribuição. Porque os produtos são bons, os produtos têm valor agregado e realmente, e as pessoas querem. Tem muita gente que vem de fora e fala assim, eu quero levar algo daqui, eu quero comer algo daqui. Eu quero realmente dizer para as pessoas que eu vim aqui e eu adquiri algo na nossa terra. A nossa terra é muito rica, os nossos empresários são extremamente criativos, mas a gente precisa mostrar, a gente precisa pressionar para que realmente a coisa aconteça. Roberta? Roberta, contigo. Bom, a Roberta não está se manifestando, eu estou vendo aqui o chat, eu vi aqui... Oi. Alô? Maria Helena? Oi. Sou eu. Maria. Oi. Vamos lá. Seguinte, você tem algum exemplo? Porque, assim, o que você está dizendo é que existe um mercado que a gente não explora, tá? E o que me interessa saber, assim, que eu estou pensando qual é a necessidade que o poder público tem, mas eu sei qual é a necessidade, na verdade eu sei qual é, porque eu trabalhei a vida inteira no poder público, tá? Sim. Mas agora não trabalho mais, agora estou aposentada e, assim, já vi um monte de coisa tá, relacionada a isso, mas tudo bem. O que você tem algum exemplo de poder público municipal aí que você tenha conhecido que precisou e que buscou o trabalho do artesão? Eu poderia te dizer 3, Anaurilândia, Chapadão Sim. do Sul e Brasilândia. Tá, e como é que é? O que eles pediram? Só para falar para a gente. Acho que é legal isso. Alguns casos foram brindes regionais para poder presentear pessoas que vinham de fora, porque essas prefeituras, principalmente prefeituras de interior, elas gostam muito de presentear empresários que vêm de fora, onde vão instalar seus empreendimentos. Acaba se tornando um evento. E aí eles acabam presenteando com brindes regionais. A aquisição propriamente de doces também, doces compotas, né, que foram utilizados em uma parte merenda escolar, uma parte propriamente algumas creches. Então, assim, exemplos existem alguns, existem vários. E outros são objetos de licitação, viu, Maria? Que foram específicos, tá? Eles não, eles tinham destinação, dentro daquela perspectiva dos R$80 mil que eu te mostrei. Aliás, que eu mostrei para todos, né? São específicos, dirigidos, e essas prefeituras também passaram a fazer esses objetos de certame, de licitação, a partir do momento que também houve uma intervenção na questão do Cidade Empreendedora. Isso lá começou em 2019, que aí houve uma pressão muito grande, e aí eles entenderam o benefício que é fazer isso. E um outro exemplo claríssimo, Maracaju, por exemplo, tem o PAA, que é o programa, que é a agricultura familiar, onde ele adquire frutas, verduras, em cima de um cardápio determinado por uma nutricionista para fazer a merenda escolar. Outros municípios também estão aderindo a isso, Terenos também é um que acabou aderindo. Então, assim, já existe um mercado consolidado, como eu estou te dizendo, e existem alguns municípios que já estão utilizando disso. Campo Grande já fez alguns objetos de licitação para contratação de alguns produtos voltados para artesanato. Então, não li o objeto da licitação, mas eu lembro que a especificação dele era ser artesão. Então, está acontecendo já. Então, exemplos vivos existem. Se vocês quiserem depois entrar na internet, pode colocar. Essas cidades são cidades onde o objeto era bem dirigido, era tudo voltado para microempresa, para MEIs, e eles tiveram realmente privilégio no certame da licitação. Ok. Obrigada. O Hudson também existe, não sei se você... na verdade, que são editais de credenciamento, né? O que acontece? Eu acho que eu já vi na prefeitura de Campo Grande, vi na Fundação, talvez, de Trabalho, que você se credencia como artesão, e aí lá tem um valor mais ou menos de hora a aula, e quando isso
aparecer ou quando existir um projeto específico, você é contratado como instrutor desse curso. Eu acho que foi na GEAB que eu estava tentando lembrar que já existiu esse edital também de credenciamento para cursos lá no futuro. Então, alguns municípios eu também vi já, eu acho que na Fundação de Trabalho, se eu não me engano, que são editais que ficam lá, e aí você, com o tempo, você pode ser contratado especificamente naquela área que você está credenciado enquanto hora-aula, né? E não mas, somente... assim, eu digo assim, o não a gente sempre tem, né? A gente tem que correr atrás do sim. As meninas sempre falam, o não a gente sempre tem, né? Então, por que a gente não corre atrás de um sim? Quando a gente pensou em fazer essas palestras, a gente está numa realidade de pandemia que não tem comercialização tradicional. Né? Nós estamos com a Casa do Artesão fechada, quase 15, vai dar 2 semanas, a gente está sem feiras de artesanato, e agora é uma nova realidade que a gente tem que procurar. E uma das realidades que existe há muito tempo é a licitação, que você não tem uma venda semipresencial. Hoje em dia você pode fazer tudo pela internet, de credenciamento, e aí depois você consegue entregar esse produto. Você não tem que estar naquela exposição tanto. Amanhã a gente tem 2 palestras, que é como vender pela internet, pelas redes sociais, que é uma realidade agora que a gente que está acontecendo, que é o mundo virtual, né? A gente tem que, no máximo, tentar se adaptar. Eu mesmo sou uma negação. Acabei hoje de manhã apanhei com um notebook novo, que eu queria bater na parede, mas assim, a gente tem que começar a se adaptar para poder procurar outras vendas mesmo, porque a nossa venda... E eu, assim, agora eu comecei a comprar pela internet, comecei a comprar pelo Mercado Livre. E eu não vou mais voltar a comprar em vários produtos presenciais. Eu achei muito, muito, muito mais fácil. Por exemplo, ontem comprei um ventilador para minha varanda externa. Eu saí lá na minha cama com ar-condicionado procurando do que eu bater perna em algum lugar para procurar um ventilador, que é uma coisa tão específica, não como um artesanato que vem de uma história, né? Mas, assim, a realidade do novo consumidor também é um consumidor que está comprando pela internet também, né? Eu vejo meu pai e minha mãe que tem 70 anos, eu só compro pela internet no Mercado Livre hoje em dia, né? Então, é uma nova realidade. Exato. E aí, né, muito bem colocado, hoje à tarde a gente tratou um pouquinho desse assunto, é aquela questão assim, até que ponto também o poder público sabe que eu tenho aquele produto, né? Então, nessa questão do credenciamento, bem colocado por você, é a questão da prestação de serviço. Eu observar dentro dos editais de licitação se eu estou realmente credenciado para aquilo. Ele pode fazer um exército de reserva, que ele chama, né? Para realmente, no momento adequado, estar colocando o curso e você poder estar... E isso em várias frentes, né? Isso pode ser através de uma creche, isso pode ser através num centro de idosos, enfim, isso que eu estou te dizendo, que o mercado é muito mais amplo do que a gente imagina. E essa questão da inovação, do aprender, eu vou te dizer uma coisa, há 2 anos atrás, eu mal e mal sabia o que era Instagram. Há 2 anos atrás, eu não fazia lives através do Zoom ou de qualquer outra plataforma, era tudo presencial. E a pandemia, realmente, o que ela fez foi adiantar processos. Isso tudo já existia lá atrás. Isso tudo que hoje nós estamos vivendo já existia. Já existia Facebook, já existia Instagram, já existiam os marketplaces como o Mercado Livre, já existiam essas plataformas como o Zoom, o Skype e tudo mais. Isso tudo já existia. A gente só não usava. A gente só não usava com a intensidade que nós estamos usando hoje. Então, assim... Aprender a fazer isso, a necessidade nos obrigou realmente a adiantar processos. Que um dia nós íamos chegar nesse ponto, com certeza. E agora é muito melhor, muito mais fácil nós fazermos da forma como nós estamos fazendo. Então, assim, eu vou te dizer o seguinte, essa questão do não, às vezes ela nem existe, porque ele não sabe que você quer participar da licitação. Ele não sabe que você tem produto para participar da licitação. Ele não sabe que você tem prestação de serviço para participar da licitação. Ele abre um processo licitatório e vem quem tiver interesse. Então, ele não está sabendo. Então, não entre. Eu vou te dizer até o seguinte, Katienka, não é nem a questão do não, é realmente entre de peito aberto para realmente se você fazer parte daquilo. Se aquilo realmente é o seu produto, é a sua prestação de serviço, aposte nisso. É óbvio. Lembrando sempre daqueles cuidados que eu pontuei lá, fluxo de caixa, a questão realmente se você tem capacidade para poder atender aqueles processos, se precisa fazer algum tipo de investimento. Mas, gente, é um canal de distribuição como outro qualquer. É realmente
uma possibilidade de ter uma maior renda, né, nesse período. E na questão do produto, em alguns casos, até, Katia, que ele nem sabe que você tem produto para vender. E a questão da originalidade, a questão da regionalidade, pesa muito. Me incomoda muito, até artigos de decoração. Você vai em algumas instituições públicas, não serem artigos regionais. A gente não consegue nem enxergar isso. Às vezes ele bota um pé de árvore dentro de uma sala, que é uma coisa absurda, que ele poderia trazer realmente vários ornamentos regionais, vários produtos do artesanato, e está mostrando alguma pessoa de fora que realmente aqui sim tem artista, aqui tem produtos de alta qualidade, aqui tem produtos muito bonitos. Roberta, é contigo. Aqui eu estou percebendo aqui a Tami, ela diz que a pandemia nos trouxe uma aceleração forçada de seleção digital. É uma poeta, praticamente, também, né? A Tami. Gostei muito, viu, Tami, da sua colocação. De fato, é verdade. Acelerou todos os processos, nós tivemos que fazer a coisa acontecer. E aí não teve outro jeito, né? É a necessidade que acabou fazendo com que a gente utilizasse essas ferramentas que hoje em dia nós estamos fazendo uso, né? Pessoal, vocês têm mais perguntas, pode ficar bastante à vontade, quiser fazer algum depoimento, o microfone está aberto, pode ficar à vontade. A gente está aqui, agora são 7h20, pode ficar bastante à vontade. Perdeu algum pedaço da palestra, quer que a gente explica, não tem problema não. A gente está aqui para isso, tá bom? O microfone está aberto agora, pode ficar à vontade. Alô? Oi, estou ouvindo, Roberto? Estão me ouvindo? Então, se não tiver mais perguntas, a gente já vai fazer o encerramento, porque eu acho que eu reservei a sala até às 19h30. Não sei se cai o tempo aqui. Ó a tecnologia aí. Ó a tecnologia aí. Katienka quer fazer as honras de encerrar? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Eu quero agradecer muito, quero agradecer muito ao Sebrae por essa parceria da Semana do Artesão, que, assim, esse esclarecimento, enquanto os consultores estão nos dando, é uma coisa que eu teria muita dificuldade na fundação, que tem esse cunho muito artístico, né, muito técnico de trabalhar, e assim, é um esclarecimento ótimo. Assim, hoje mesmo, eu não pude participar das 3 horas, tinha uma reunião, mas as meninas já estavam comentando lá no grupo, que estava muito boa a palestra, né, que foi muito mais do que sobre o MEI, e o mais importante, vai ficar acessível agora no site da Fundação de Cultura para todo mundo ter acesso. Convidar todos, que a gente tem ainda mais 2 dias de palestras, tentamos elencar temas atuais, que são temas que hoje em dia acaba sendo uma dificuldade, que é a questão da nota fiscal amanhã, a questão do como vender pela internet, vender nas redes sociais, e também a gente tem a embalagem na quinta-feira, e com você novamente a questão do financiamento, que eu acho que é bem interessante, que a gente tem outro formato que a gente também acaba não procurando, e saber a realidade do financiamento com juro muito barato, onde a gente procurar. Então, eu convido todos a participarem também na quarta-feira, às 17h30, né, da palestra do Hudson, sobre o financiamento. 18 horas, né? 18 horas. A sala fica aberta a partir das 17h30. As pessoas já podem ir entrando, mas às 18 horas a gente inicia. Muito obrigado, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que eu esqueci de pegar, vou encerrar também, mas de pegar uma questão bem importante que o Hudson falou, sobre a questão das certidões negativas, que a gente sempre pede nos nossos editais, de questão nos editais, tanto de quando é contratado por inestibilidade ou quando é contratado por questão de premiação. A gente tem que estar organizado, a gente sempre tem que ter uma pastinha com o nosso portfólio, com o nosso histórico, né? Com as nossas certidões, com nossos certificados, né? Para quando
aparecer uma oportunidade, não perder essa oportunidade por falta de organização, porque eu não tenho um portfólio, porque eu não tenho um histórico, porque eu não tenho um currículo, né, que é essencial, essa organização. As certidões negativas é inerente ao governo, né? Nós somos obrigados a pedir essas certidões negativas. Então, a gente tem que ter, no máximo, essa organização tentar não dever IPTU, IPVA, ou imposto de renda, para não perder uma oportunidade por uma coisa, às vezes, que poderia ter sido dividido, pago em várias parcelas, porque, assim, todos pedem, a gente não pode dever o Estado e fazer um serviço para o Estado, né? Então, é muito importante essa fala do Hudson para ver como todas as formas de licitações são obrigadas a ter essas certidões. Então, muito obrigado, Hudson, muito obrigado, Roberta, e amanhã às 9h a gente tem outra palestra sobre as notas fiscais, né? Isso, amanhã às 9h é o tratamento tributário de artesanato com a Caroline, né, da Cefaz? É isso? Isso. E depois, à tarde, a gente tem as palestras com o Antônio César, que ele vai falar sobre como iniciar e vender pela internet e a utilização de redes sociais para comercialização. Temas bastante viáveis para o momento, né, Katienka? Então, todos estão convidados. Quem não se inscreveu, pode se inscrever ainda, dá tempo. Qualquer coisa, eu mando o link da sala. A Katienka passa para o pessoal. Vocês estão todos convidados. E eu só tenho que agradecer também ao Hudson pela excelente palestra. Obrigado pelos esclarecimentos. E quarta-feira a gente se vê de novo, né, Hudson? E a gente amanhã se vê o resto do pessoal, tá bom? Obrigada aí, boa noite. Até mais. Boa noite, até mais.